estamos aqui com a convidada ilustre, a Dalila Lacerda, que é psicóloga e vai falar para a gente sobre a violência doméstica. Boa noite, Dalila. Boa noite, é um Boa prazer noite. estar aqui com vocês. Boa noite, bem-vinda ao programa SOS Me Escute. Obrigada. Dalila, vamos começar assim. Você trabalha na Secretaria da Mulher Sim, Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, em Goiânia. e você atende no psicológico. Sim, nós atendemos a psicologia, o serviço social e a área jurídica gratuitamente para a mulher no município de Goiânia. E para essas mulheres ainda é muito tabu em falar que elas sofrem a violência doméstica, né? E quando você pega essas mulheres, qual é o seu atendimento? Essas mulheres vêm para nós através de várias formas, né? De um programa, né? De um serviço social, através da delegacia da mulher. Quando ela chega, a gente faz esse acolhimento, né? No sentido de estar escutando ela, a demanda que ela traz, o que é mais está incomodando nesse momento, porque assim, nós sabemos que quando a mulher sofre violência, ela tem essa dificuldade de estar buscando essa ajuda, né? Então, assim, o escutar, o ouvir essa mulher é o primeiro fator importante para acalmá-la e conscientizá-la que há necessidade da denúncia para romper o ciclo. Dalila, eu vi a frase no seu Instagram, mulher forte é aquela mulher que encara o mundo e sabe o poder que tem. Mas infelizmente nem todas sabem esse poder que tem, né? Como que é o trabalho de vocês para mostrar para essa mulher que ela tem o poder de superação, que ela tem o poder de correr atrás dos direitos dela? Como que vocês trabalham isso? Antes de estar falando isso, é bom enfatizar que, assim, muitas mulheres que até que nos assistem, elas passam pela dependência financeira, que é uma das coisas que faz essa mulher ficar num relacionamento abusivo e na violência, né? Então, a forma que a gente acolhe ela e faz essa conscientização e traz para ela a realidade também oferecendo cursos. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, ela dá essa oportunidade de cursos para essa independência financeira. Porque o que acontece? A mulher, quando ela está nesse relacionamento abusivo, ela permanece porque ela não tem condições de estar trabalhando fora, né? Às vezes o agressor não consegue respeitar ela nessa independência financeira, ele não aceita que ela vá buscar essa autonomia, né? Que ela cresça de certa forma de todos os aspectos. Então isso coíbe e faz com que ela fique escrava e dependente dessa relação. Então, a Secretaria, nesse momento, ela oferece cursos, nós temos vários parceiros, né? E a gente propõe isso para ela. Olha, você quer sair e a forma é essa. Mas antes dos cursos, o tratamento psicológico, como você bate um papo com ela, para ela ter essa força de vontade de até fazer o curso, que muitas mulheres têm tanto medo de ir procurar o trabalho, porque o psicológico dela, porque eles falam que ela é feia, que elas não têm essa força de vontade, um amor próprio. E você dá né? essas Sim. palavras que eles diminuem. Sim. É um processo, né? Porque assim, não é que ela chegue e já vai. Assim, tudo nós temos as sessões que a gente trata ela. O primeiro momento, por isso que a gente fala acolhimento. Porque a equipe da secretaria toda é preparada para isso, desde a recepção até onde ela chega. Então, esse acolhimento de amor, olha, você não está só, nós estamos aqui com você, nós vamos te ajudar a sair dessa situação. Essa forma calorosa já traz uma segurança para essa mulher. É esse E ponto. quando ela entra já, chega à psicologia, ela passa pelo serviço social para ver a demanda dela. Porque às vezes ela fugiu de casa só com a roupa do corpo, né? Ela precisa fazer esse depoimento, ou ela às vezes não quer, ela precisa de uma cesta básica. Faz primeiro essa entrevista social com ela. É isso que eu... E a gente, nesse momento de resgate, vê a necessidade. Aí vem o lado psicológico, que é a segunda etapa. E vindo esse lado psicológico, é onde as psicólogas entram em ação, no sentido de estar encorajando ela da denúncia. Porque sem essa denúncia, ela vai voltar para casa e vai continuar sendo agredida e vai repetir várias vezes. Então, o que a gente pede? Realmente, assim, ela estar indo
para ter esse apoio. Porque a partir do momento que ela vai contando a história dela, ela vai se abrindo, a gente vai percebendo a necessidade e aos poucos ajudando em cada etapa. Por exemplo, umas precisam de quê? Dessa independência financeira, como? Com moradia, com roupas, com, né, o vestuário, alimentação. Então, a secretaria trabalha em prol disso, de atender as necessidades dessa mulher. Porque é um ciclo, né? Sim, às vezes ela quer separar, ela quer o divórcio, ela quer pensão para os filhos. Nós temos esse atendimento jurídico, né? Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que faz esse trabalho de acolhimento. E ela sente segura quando ela chega, porque nós temos a parceria com a patrulha da GCM, a Patrulha Maria da Penha, a Mulher Mais Segura. Então, entrou na secretaria, ela sente essa segurança. Acolhida já, Sim, né? No instante sim. que ela procura ajuda. E outra coisa também, a Secretaria Municipal das Mulheres, ela tem a Casa Abrigo Sempre Viva, que ela acolhe a mulher que sofre risco de vida, né? Essas mulheres que vão na delegacia, ela não tem onde se apoiar, não tem um lugar para ir. Então, a casa abriga essa mulher por um determinado tempo, é uma casa sigilosa, Por quanto né? tempo? É o máximo 3 meses. E nesse 3 meses a gente tem o desafio, eu falo sempre para as meninas que eu coordeno essa equipe, nós temos o desafio de fazer com que ela saia de lá diferente da forma que entrou em todos os aspectos, né? A gente recupera essa autoestima, a gente trabalha essa autonomia dela, oferecendo cursos, a gente vê essa questão do social, a gente tem parceria com empresas que vão dar oportunidade de trabalho para essa mulher, que é o principal, né? Então, ela sai de lá realmente para uma nova vida. É um recomeço, é um restart que a gente fala. Mariela, você tinha comentado, você tinha falado sobre a questão muitas permanecem no relacionamento porque depende financeiramente. Sim. Mas tem também aqueles casos em que elas até trabalham, mas não tem aquele poder sobre o dinheiro que recebe, sobre o marido controla tudo isso, né? Sim, Como lidar com esse fato aí? Sim, esse tipo de violência, é bom falar que nós temos 5 tipos de violência, deixar bem claro, né? É o psicológico, o moral, o físico, laboral, né? O sexual e o patrimonial. Então, assim, eu vou só simplificar Sim. cada, né? Mas, assim, o físico é o pior deles, né? Porque ele além de ter a doída no corpo, machucado no corpo, aquela marca ela deixa na alma e toda a sua integridade moral, ela é ferida. Esse caso que você está falando, quando o agressor, ele pega o dinheiro dela, ele sabota o cartão de crédito, ele quebra alguma coisa, é a nossa violência patrimonial, infelizmente. Nossa, porque as mulheres sofrem isso, né? E várias mulheres aqui têm sofrido algum tipo de violência, infelizmente, questão cultural, do machismo, que não tem como deixar de falar a questão cultural nossa, né? Então, assim, quando tem essa dilapidação do patrimônio, do salário, invade um direito que é dela como trabalhadora e qualifica na questão da violência patrimonial. Porque essa violência, igual a violência física, é tão doída, né? Uhum. Mas você acha que essas mulheres conseguem voltar a ter uma vida normal? É complicado, normal, né? Porque, assim, o conceito de normal, o que é normal, não tem como você quebrar um vaso, por mais que você arrume, ele tem aquela marca. A gente, no consultório, a gente atende, faz, né? A psicologia tem feito um trabalho muito bonito com essas mulheres, de resgate, né? De vida mesmo, mas esses traumas são complicados, né? Porque no caso delas, por exemplo, às vezes até sai do relacionamento e começa outro. Você está falando que sempre fica um trauma. Como que essa troca de relacionamento, que às vezes até vem depois um relacionamento saudável, com um homem bom, mas ela está tão machucada do anterior, né? Esses traumas, essas marcas, infelizmente, repercutem em outras relações, né? Por isso que é importante a psicoterapia nesse momento, para a pessoa tentar curar essas feridas emocionais e estar buscando ajuda de alguma forma com um profissional, né? As igrejas têm ajudado, a questão da fé mesmo da pessoa, buscar algo que mova dentro dela e fala, eu preciso superar isso de alguma forma. Porque muitas ficam no relacionamento, mesmo que está tão infeliz, insiste que está lá com ele para ver se ele muda. Porque se levar ele também, você acredita que ele possa vir a mudar?
Nós temos o grupo reflexivo, né? Porque a gente trata também, foi bom você tocar nesse assunto, porque a secretaria tem um leque aí de trabalhos e um Que bom, deles, né? inclusive eu coordeno, eu acho assim mágico o grupo reflexivo, porque a gente trata a raiz do problema Sim. desse agressor, né? São 10 encontros temáticos que a gente trabalha a questão do machismo, da agressividade, a Lei Maria da Penha, onde que configura, o que ele faz, os tipos de violência, o ciclo da violência. Então, são trabalhados gradativamente a cada encontro com eles. O grupo ou só O ele? grupo, são encontros de De 20 casais? a 30 homens, não, só os Só os homens. homens. Ah, Esses legal. homens, eles vêm do Tribunal de Justiça. É E o juiz da geralmente, vara de família que encaminha geralmente para vem do nós. machismo ou se tem algum problema psicológico, ou Assim, cada caso é um caso? cada caso é um caso, né? Porque, assim, se a pessoa já tem uma predisposição, uma agressão, às vezes qualquer válvula de escape na relação desencadeia uma agressão à mulher. E só voltando, fechando Sim. esse grupo reflexivo, tanto que ele é importante, que eles chegam, assim, sempre na Travados. defensiva. É um absurdo eu estar aqui, ela que me violenta, ela que me provoca, eu bater, se ela apanhou foi porque ela mereceu, a gente escuta Meu Deus, isso, é. né? E com o passar dos temas, a cada tema, nessas palestras que a gente dá, é uma equipe, né, com assistente social, estagiário de psicologia e direito e a Quando eles psicóloga. estão lá e são obrigados a passar São por esse obrigados curso. aí, é como se fosse é uma pena alternativa que o Ah, juiz tá, dá, bom é uma saber. medida judicial que realmente o juiz impõe. E ele tem que estar indo lá, essa parceria a secretaria tem com o tribunal. Então, assim, no final do grupo, eles agradecem, um se emociona e fala assim, nossa, doutora, eu não imaginava que esse grupo teria tanta valia e mudasse a minha vida. Eu me transformei nesse grupo. Talvez eu tenho ele não uma se outra visão. enxergava, Não. né? E assim, muitas vezes, quando a gente vai falar de violência, nos 5 tipos, por exemplo, um falou assim, nossa, eu não sabia que isso era violência, porque eu chamava muita mulher de gorda. Eu Olha achava só. que eu estava assim, era normal. normal, E isso ofendia muito. Ele falava, ela chorava demais. E às vezes eu estava brincando, e isso feria ela, né? Às vezes, E assim, muitas mulheres também não sabem não levar sabem pro- que é sofrem agressão, violência, né? né? E nós temos o grupo reflexivo das mulheres também. E esses Quando- homens escutam uns aos outros, as outras Sim, é histórias. um grupo e né? eles se identificam. O grupo é rico por isso, porque essa troca de experiências, você vê no outro, às vezes, uma coisa que te incomoda, né? E cada um cresce. Às vezes tem uns que manifestam menos, outro mais, né? Depende de cada um. E quando aquele mais caladinho ouve aquele falante falando, ele se identifica, eles mesmos falam, nossa, aconteceu isso comigo, eu não sabia. E essa troca faz com que eles cresçam. Nossa, então foi tão né? importante, É né, muito bom Adriana? esse Muito grupo. Foi tão Importante, importante, porque- a gente não sabia. O SOS Me Escute traz para nós essa declaração que eu não sabia. Sabia que eles era assim, tipo assim, é obrigado a fazer esses cursos, mas a gente não sabia que tinha esse curso. E é bastante importante para as mulheres, né, entender. Sim, porque não adianta, por exemplo, você focar só na mulher, sendo que ela volta para casa e esse agressor continua. Sim. E mesmo que rompa essa relação com essa mulher, a gente arruma trabalha outra muito e vai fazer com para as outra, próximas. né? Quando você é casar, eu não quero saber de mulher não. E no 10º encontro, a gente escuta assim, não, a próxima eu vou tratar com respeito. Isso é mágico, E porque pro- você vê essa transformação decorrente nesse grupo. E para o homem que quer entrar nesse grupo, como que ele faz para entrar em contato com vocês? É ruim porque ele é meio obrigado. Ele tem que ter um processo judicial, não é espontâneo. Sim. Ele é obrigado a ir. Então, quando tem uma ocorrência na delegacia, o juiz manda para nós uma lista e nós selecionamos esses homens para fazer parte. A secretaria tem 3 grupos ao ano. E, inclusive, está começando uma agora, logo, logo, e a gente faz parte desse processo dele, dessa Dalila, ajuda. eu queria ver com você, até te cortei um pouquinho, porque falou da mulher e falou também do homem. Mas e os filhos que vivem no meio daquela agressão toda, que Sim. mexe com o psicológico das crianças também, né? Tem algum trabalho para essas crianças? Esse trabalho, ele é multidisciplinar. Por exemplo, quando vai para casa abrigo, sempre a mulher vai com os filhos, né? Imagina a cena, ela está passando por aquela violência dentro de casa. E o que acontece? Ela vai na delegacia, ela sai com a roupa do corpo, só pega essas crianças, né? Inclusive uma campanha que a secretaria fez,
do kit socorro. Essa mulher que passa por violência, ela pode muito bem estar fazendo um kit socorro. No momento ela pega a sua carteira de identidade, documento dos filhos, alguma roupa emergencial e deixa separado. No momento de emergência, de agressão, ela pode estar pegando isso e já fazendo a denúncia, porque a gente não sabe se ela vai querer voltar para casa, né? Então, quando ela faz isso, ela vai para casa-abrigo e os filhos têm todo o aparato pelo setor de psicologia dentro da casa-abrigo, né? Agora, a secretaria também, quando a mulher não vai para casa-abrigo e ela procura a gente vai encaminhando. A prefeitura tem muito trabalho, nós temos a Secretaria Municipal de Assistência Social, nós temos os CREAS, os CRAS, né? E vários órgãos que podem estar orientando e fazendo atendimento à família em todo o contexto. Dalila, nossa, foi muito importante, Muito né, importante Adriana, a sua mesmo. presença, que vamos descobrindo cada vez mais no programa SOS Me Escute. Vamos convidar você novamente. Eu estou à vontade. Mas hoje, né, Adriana, finalizamos Infelizmente, nosso agora. tempo é um pouco escasso, mas para finalizar mesmo, deixa seu contato para que quem está nos assistindo queira entrar, né, fazer parte desse projeto, ou até mesmo as mulheres que vivem nessa situação de violência, eu né? agradeço a oportunidade de estar aqui, porque eu espero que não, mas se acontecer alguma mulher está passando por essa violência, entre em contato com a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, que é o 3524-2933 e o 3524-2934. E a gente vai estar te recebendo, vai fazer esse acolhimento, ou se não, você pode passar pela Delegacia da Mulher, a primeira DEAN, ali perto da Catedral, na Rua 24, faz essa denúncia e vem para nós para a gente fazer esse acolhimento, esse atendimento. E não sofra sozinha, você está aparada por nós, a secretaria está justamente com a equipe super profissional para estar te acolhendo, tá? Não sofra. Muito obrigada. Viu? Obrigada Boa eu, noite, muito viu? obrigada mesmo, de coração. Boa noite. Vamos para um breve comercial e voltamos já já. E você que vive essa situação, ou não vive, mas conhece alguém que está passando por isso, não fique calado, você não está sozinho. Nos últimos tempos, aprendemos que cuidar está nas pequenas ações e em grandes atos de coragem. E assim, nos cuidando, salvamos milhares de vidas. Depois de muito trabalho, o governo de Goiás já vacinou 60% dos trabalhadores da saúde, incluindo todos os profissionais da linha de frente. Também foram vacinados idosos e pessoas com deficiência vivendo em instituições e população indígena em seus territórios. Agora serão imunizados idosos acima de 85 anos e, em seguida, acima de 80 anos. O agendamento deve ser feito pelo site www.go.gov.br/vacina Goiás. Continue respeitando o distanciamento, use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. Vacinar salva vidas. As UTIs estão lotadas, enfermarias estão lotadas. Por mais que você abra mais 30 leitos de UTI, vai continuar assim se as pessoas não tiverem consciência. Acho que tá todo mundo muito exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente. O governo de Goiás ampliou o número de leitos e criou 8 novos hospitais dedicados à Covid-19. Faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Eu não tenho ar. Sinto muito a falta de ar. Estou passando momentos difíceis. Eu conto com a ajuda aí de vocês, com o milagre de Deus. E o meu caso não é valor. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. Estamos de volta com o SOS Me Escute e agora com uma convidada ilustre, Aline Carneiro, que é estrategista em desenvolvimento de marca pessoal e fotógrafa. Boa noite, Aline, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder cooperar com um projeto tão lindo como o de vocês. Boa noite, viu, Aline? Boa noite. Nós ficamos muito felizes em ter você aqui no programa SOS Me Escute para falar sobre a sua história. Você pode contar um pouquinho sobre a sua história que você viveu? Sim,
Eu saí de um casamento de 10 anos, que foi até onde conseguimos levar. E como toda mulher que segue acreditando na vida, né, e se permite vivenciar outras coisas, eu tive a oportunidade. Hoje não falo mais desprazer, porque eu entendi os porquês de ter passado pelo que eu passei. Então eu quero dizer que eu tive a oportunidade de me relacionar com uma pessoa onde literalmente eu vivenciei toda sorte de violência. E nisso eu aprendi muitas coisas. Você falou que viveu todos os tipos de violência, então conta pra gente como foi a sua história. Sim, eu me relacionava com um grupo de pessoas que faziam parte de um ambiente religioso, né? Uma igreja, e sempre tive uma pegada muito, assim, profunda com tudo que tem relação com missões e vidas. Então, eu participava de um mesmo grupo missionário e essa pessoa, como a maioria dessas pessoas que são, né, abusadores, eles são as pessoas mais incríveis do grupo, aquelas que se relacionam, que são muito prestativos. Então, eu carente de várias coisas, principalmente de atenção, e fiquei encantada com aquele Príncipe. Sim, porque ele realmente, né, a gente não se apaixona por um monstro, a gente se apaixona por um príncipe. Um príncipe. Então, no início, como toda história de abuso, começa com flores, com lindas palavras. E eu vivenciei isso dentro de uma igreja. Ele fazia parte de um grupo de pastores, ele ministrava no grupo de música da igreja. E ele, inclusive, era o xodó, porque ele já tinha muito tempo nesse lugar e, assim, as comunidades religiosas se relacionam de tal maneira que você realmente abraça como família, né? A maioria dos membros que estão ali. Porque vocês têm primeiro namorar, né? Passar Sim. pelo namoro, porque muita gente já vai para o casamento. Agora vocês fazem Exatamente. aqueles ciclos, namoro, noivado, casamento. Sim. No meu caso, foi um pouco diferente. Ele entendeu que eu tinha muita facilidade de acolher pessoas e me apropriar dessa dor e querer ajudar. Ele criou uma situação, o pai dele realmente era um alcoólatra, e ele, nessa oportunidade, me ligou chorando, falando que havia tido uma briga com o pai, e esse pai expulsou ele de casa. E eu convidei ele, eu falei, olha, então fica na minha casa, eu tenho um sofá desses que Acolhedor. acolhedor, você pode ficar aqui. De verdade, eu não tinha nenhuma pretensão no convite. E eu falei, fica aqui uma semana no máximo até você conseguir um novo local. E ele entrou e ele nunca mais saiu, né? Ele não Foi te envolvendo? Sim, e o pior, além de ser envolvida, ele envolvia os meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, na época eles tinham uma média aí de 6 anos e o irmão... Bebê. Sim, pequenos. E Pequenininhos. carentes também, né? De uma presença masculina. Masculina. E ele é uma pessoa muito bacana, engraçada. Então, ele envolveu tanto as crianças que, por fim, eu olhava para aquilo, eu pensava, bom, ele já tomou a chave do meu carro, mas pelo menos ele dá atenção para os meus filhos. E aí eu entrei no esquema psicológico de comparação. Não sei se vocês conseguem me compreender. Sim. Então, quando de repente ele olha para um porta-retrato que tinha a foto do pai dos meus filhos com eles no quarto deles, ele sugere, num tom mais ríspido, que aquele porta-retrato deveria ser retirado. E assim começou toda uma história. E os pais dos seus filhos, no caso? O pai dos meus filhos é uma pessoa incrível que escolhe não se relacionar comigo, porque eu decidi pelo divórcio, né? Compreendendo que a nossa história realmente já tinha sido consumada naquilo que Deus havia escrito. Então, ele não tinha nenhum tipo de relacionamento comigo. E ele também vivenciava um novo momento na vida dele, onde ele também buscava compreender muitas coisas. E então, ele viu o comportamento desse agressor abusivo
com você, porque você começou primeiro com a violência psicológica, que Sim, todo ciclo é assim. sim, Então, ele já começou te agredindo com as palavras de esconder as fotos. sim. E seguiu, E seguiu me trancando algumas vezes, né? Como em alguns finais de semana os meus filhos iam para a casa do pai, eu ficava ali sozinha, literalmente. Então ele literalmente me trancava. E às vezes eu queria visitar os meus pais ou visitar uma amiga. e quando vocês iam para a igreja? Era muito tenso, talvez uma das partes mais tensas, porque se alguém articulasse um movimento perto de mim e eu inconscientemente puxasse o olho para olhar para o lado, ele olhava para a pessoa que levantou, olhava para minha cara e fazia assim. Para ver que se você estava olhando para ele, Não, ele deduzia que eu e aquela pessoa Tinha alguma coisa. já estava marcado para ir para o motel em 5 minutos. que Era uma isso, coisa Aline? muito louca. Só realmente quem vivenciou e algumas pouquíssimas pessoas que assistiam de longe, né? Porque esse mito horrível que a gente carrega que em brigas de mulher e marido não se Sempre mete falamos colher. aqui, né, Adriana? Enfim, É, uma coisa que a gente sempre comenta, né? Hoje Sim. já não tem mais essa coisa, porque tem que meter colher sim, né? sim. E nessa situação, as pessoas não percebiam, principalmente na igreja, você não deixava transparecer, você guardava isso? Percebiam. Eu vivia cheia de hematomas. Ele, uma pessoa muito mais forte do que eu, às vezes tentava me reter, me segurava, então eu vivia com os braços marcados e eu optava pelas blusas de manga, porque eu me sentia constrangida. E muitas vezes, no próprio estacionamento da igreja, acontecia qualquer situação que ele me segurava, ele me retia dentro do carro, ele gritava comigo. Pessoas passavam, olhavam e não faziam nada. Acontecia algumas vezes de pedir ajuda com os olhos e as pessoas faziam de conta que não viam. Mas, Aline, igual você falou, ele chegou muito educado, como um príncipe até você. Há quanto tempo que ele ficou assim para ele tornar uma pessoa agressiva com palavras, com esses gestos de violência? Na verdade, nós sabemos que as pessoas dão sinais. Sim. A gente Que não vê, né? vê, mas a carência é tão maior que a gente pensa, eu acho que hoje ele não está num dia bom. Por exemplo, a maneira em que ele atendia o pai, o feedback que ele liberava espontaneamente quando desligava, né? Quando estava falando com um amigo. Então, as pessoas dão sinais, sim, o tempo todo de quem elas são. O amor é cego. Na verdade, nem A era carência amor. cega, né? Sabe quando você é tão carente de tudo que quando alguém decide abrir uma porta de um porta-malas para você, para te ajudar a subir um peso, E o lugar onde vocês se conheceram ajudou mais a você, assim, acreditar nele, né? Sim. Porque foi dentro de uma igreja. Exatamente. Um templo religioso, a pessoa está ali em oração o tempo todo, pensa eu... exatamente, eu pensei, bom, esse lugar é o lugar menos provável para que eu entre em uma cilada. Você falou muito na questão das pessoas da igreja ali, daquela comunidade, Uhum. mas e a sua família, os amigos? Amigos provavelmente você nem tinha mais, né? Não. Mas família, não percebiam ou você escondia também deles? Na verdade, não tinha como esconder, porque a Aline sempre foi uma menina muito sapeca, muito cheia de energia, Dá para perceber. brincalhona. Não existe tristeza perto da Aline. Eu consigo fazer as pessoas darem gargalhadas em velório, porque é o meu jeito de ser. Eu consigo olhar de um jeito diferente para tudo e as pessoas, sabe? É um brilho que você tem, né? Na verdade, é papai em mim. Mas voltando para a pergunta, os meus pais, pai conhece filho. Sim. E eles sabiam que alguma coisa estava muito errada comigo. Eu às vezes queria compartilhar algo, mas eu repensava, porque eu sabia que algum teor daquela mensagem seria uma oportunidade de ser torturada psicologicamente mais algumas horas a seguir. Então eu evitava de visitar a casa dos meus pais, eu evitava de chamar algum amigo para estar na minha casa, porque sempre era muito constrangedor. Amiga,
né? Não existe amigo. Amigo, só amiga. Então foram tantas situações que penso que esse bloco seria muito pequeno para compartilhar. Mas bom, né, Adriana? Então, o nosso SOS Me Escute, o mais importante é a superação, né? É verdade. Sim. E me fala um pouco. A gente quer falar da sua superação também, que é muito importante, porque hoje você é uma mulher empreendedora, tudo, mas eu gostaria só de fechar primeiro nos seus filhos. Eles percebiam, você escondia deles, porque estava ali na convivência Sim. com, né, eles... Eu sempre eduquei os meus filhos para serem meus amigos. Então, eu conseguia compartilhar algumas situações com eles. E a minha sorte é que, na época, os dois viviam, aliás, estudavam numa escola de tempo integral. Então, eles não presenciavam tudo, mas eles ouviam. Às vezes, chegavam da escola, eu estava numa situação de tortura psicológica, trancada no quarto, e eles batiam na porta. Mamãe, estou com fome. Mamãe, quero tomar banho. E eu ali naquela situação terrível. E aquilo me doía muito. E eu falava, eu respirava, eu segurava a emoção ruim e falava, a mamãe está orando, eu já vou. Fica tranquilo. E dava um comando assim para o irmão cuidar da menorzinha. Enfim, eu consegui construir uma habilidade que eu falo que foi em Deus. No meio do caos, eu construí um jardim e escondi meus filhos dentro, sabe? Então, assim... É muito importante. Quando eu olho para trás, e se vocês conhecerem eles, vocês vão olhar para eles, claro que eles têm as suas marcas, mas são crianças tão tranquilas. A minha filha é uma versão melhor de Aline, sabe? Então, ela entende hoje o que tem preço, o que tem valor. Ela entende que, independente de quantas marcas eu adquiri dentro e no meu corpo, os ossos que eu quebrei em situações de agressão ali naquele ambiente, ela entende que, apesar de tudo, ele merece perdão. Apesar de tudo, ele é sim um filho de Deus. E apesar de tudo, a gente precisa ser treinado para algumas coisas que nós fomos chamados para representar e manifestar. Por tudo que você passou, Sim. O seu amor que você tem aos seus filhos superou tudo isso para você não passar o que você sentia, as dores que você passava com ele para os seus filhos. Mas a SOS Me Escute, o mais importante é a superação. Sim. Você pode contar um pouco como foi a sua superação? Que tem até um livro aí, né, Adriana? Sim, meu O xodó. seu livro, né, que você gostaria que você falasse para a gente sobre esse livro, que é um exemplo de superação, né? Começou a partir de... Esse livro foi a sua superação foi a partir desse livro? Na que você verdade, escreveu, esse editou? livro, eu falo que não é um livro comum, é um livro que tem uma pessoa incrível escondido nas entrelinhas, que encontra com algumas mulheres, sabe? Sim. E ele, na verdade, foi algo que Deus falou diretamente comigo. Ele me convidou num sonho, me levou num lago, onde mulheres incentivavam umas às outras a se jogar na intenção de realmente tirar a própria vida. Eu nunca vou esquecer esse sonho, porque esse sonho me fez acordar soluçando, de chorar. Como você chegou nesse título? Então, é uma coisa engraçada, porque o meu pai, quando eu era criança, ele era um ourives. Então, do lado da minha casa tinha um ateliê de joias do meu pai. E o meu pai sempre nos presenteava. Eu sou a irmã mais velha de 3 meninas. E o meu pai, sempre que sobrava alguma coisa ali, né, das encomendas, ele oferecia pra gente um anel. E eu, já entendendo hoje que eu carregava um propósito relacionado às mulheres, na minha infância, eu tive, na minha ingenuidade, uma ideia. Quando eu cheguei na escola, eu entreguei, olha aqui, eu entreguei os meus anéis para as amigas e uma ou outra não ganhou e uma chorou. E eu fiquei indignada porque eu não tinha tantos anéis para poder oferecer. E eu me lembrei
que na minha casa ainda restavam 2. A minha mãe conta que eu também plantei os dela, mas não lembro. Mas eu corri e peguei ali uma colherinha de fazer feijão, sabe? Você Aquelas conchas. plantava Literalmente, eu plantei os anéis, literalmente. A menina que plantava os anéis. Sim. E aí, foi isso. Isso veio o título, né? Eu recebi a missão do livro e eu não tinha o tema. Eu falei, Deus, eu não quero, sabe, contar uma história de vítima. Ai, Deus, não. Eu já entendi para que eu nasci. Eu nasci para inspirar, eu nasci para motivar, eu nasci para mostrar para as pessoas que acima de Deus, que é o nosso grande amor, nós somos o grande amor da nossa vida, né? Mas você provou até quando você estava com seus filhos, né, Adriana? Que não passou a dor nenhuma. e a superação mais incrível. Exatamente. Então, esse livro, além de contar muitas das minhas peripécias, né? Eu nunca fui uma criança assim tão tranquila. Para vocês terem uma noção, eu brincava dentro do cemitério, porque a minha casa fazia fundos com o cemitério Santana. Então, eu olhava aquele... Todo mundo ali em Campinas não conhece você. Conhece, com certeza. Inclusive, meu pai fala, você deveria se candidatar a alguma coisa. Então, eu brincava ali. Candidatou ao livro. Foi. Então, eu conto sobre esse livro, fala sobre propósito de vida, sobre identidade, sobre superação. Não é um livro que eu vou contar apenas essa história que foi o grande finale, né? Não posso dar um spoiler aqui, senão ninguém vai querer ler. Mas, enfim, é um livro que relata todas as minhas buscas em função de um grande amor e eu encontrei esse grande amor. E hoje eu não negocio mais. Então, tem outras histórias que estão conectadas, né? Tem uma história linda aí que eu troquei uma joia que eu recebi em Portugal, numa outra missão que eu fui, em prol de um menino, um jovem que hoje eu tenho como irmão, que eu resgatei da rua. Então, foi um acordo que eu fiz com ele. Olha, quem me garante que você volta amanhã para me pegar? Eu falei, eu te dou a minha palavra. Ele, não, você tem que me garantir. Falei, então, cara, isso aqui é um colar que tem muito sentido para mim. Tirei o colar. Era um colar de ouro com uma pedrinha de safira, eu me lembro bem. Eu sabia que aquilo ia virar outra coisa em 5 minutos que eu fosse embora, mas eu falei, gente, ele precisa entender que ele é amado. Se na esquina ele tomar um tiro e for embora, ele provou de amor. Pelo menos eu quis entregar isso para ele, sabe? E o que te levou a acreditar que ele ia esperar você voltar e não ia sumir com aquele colar e nunca mais você ia vê-lo? Eu olhei para ele com os olhos de Cristo. E eu sei que Cristo, ele não deixa ninguém para trás, sabe? Ele deixa as 99 ovelhas, todas, vai atrás daquela, sabe? Né? Assim, o ápice para mim do evangelho é quando tinha ali aquele ladrão que olha para ele e fala, então, lembra de mim quando você estiver no paraíso. Imagina quantas coisas aquele ladrão aprontou para estar sendo crucificado. E quando ele olhou para Jesus ali, ele entendeu quem ele era. E Jesus falou o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Entende? Sim. Muitas vezes eu orava e chorava, né? Porque eu, para glória desse Pai lindo, eu estou no meu 3º casamento e estou muito feliz. Assim que como, bom, né? Igual eu ia até já é uma te parte da perguntar. superação. Porque assim, as mulheres que sofrem essa violência, elas têm que acreditar que existe outro amor. Esse príncipe que a gente falou aqui, não é que é príncipe, é porque a gente a gente vai conhecer a pessoa, a gente não vai vendo, tá escrito na testa que ele vai ser um abusador, que ele vai fazer algo ruim pra gente. Só que você tem que acreditar que existe a palavra amor. Exatamente. E você acreditou. Graças a Deus existem os bons também, Com né? certeza. E que exemplo você deixa para as mulheres que estão naquela situação que ainda não superaram, que perderam a autoestima, perderam o amor próprio e se vê naquela situação que não consegue sair? Exatamente. Muita gente desacredita, né? Hoje eu trabalho com palestras, eu desenvolvo eventos. Agora, por conta de pandemia, a gente parou, mas ano passado eu consegui fazer o Insegura, que foi muito lindo.
fiz uma exposição fotográfica até Inseguro, que fala insegura. Insegura. É porque tem muitas O mulheres que são destravar do inseguras, né? medo. É, mas na minha logo vocês entendem, que porque ela- o in é dentro, você segura, entende? Então, assim, foi um projeto muito lindo, onde eu pude acompanhar um grupo de mulheres em situação de vulnerabilidade emocional por conta de relacionamentos destroçados, algumas que vieram, né, foram resgatadas de relacionamentos abusivos. E eu trabalhei da minha maneira, sendo Você tem instruída. um grupo que você também faz ajuda a essas mulheres que te procuram? Na verdade, funciona mais ou menos assim. Quando você descobre o seu jardim, você cuida das suas flores e as borboletas encontram esse jardim. Nossa, que lindo. Assim como vocês, certo? Verdade. Então, assim como o José estava ali, alguém precisou de desvendar um sonho, alguém soprou o nome dele. E é isso que acontece com a minha vida e com a vida de vocês. Então, eu não é por fiz, acaso. não tenho ainda um grupo, mas eu tenho um grande sonho que eu rego todos os dias, que é montar uma instituição para receber mulheres e os frutos da violência. Eu, como missionária, né, eu acredito que todo cristão, por direito e por dever, deveria ser um missionário. Sim. Eu tenho esse trabalho, essa pegada de acolher e contribuir com um processo de transformação de mulheres que estão em casa de prostituição, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de ser a fotógrafa da maior casa de prostituição de Goiás. E Deus me avisou, eu vou te levar. E você vai. E quando eu recebi o convite, aquele resto de religiosidade que morava em mim falava, não, você tá louca? Você vai contribuir para a prostituição? E o Senhor falou claramente no meu ouvido, falou, olha, são todas minhas filhas. Filha de Deus. Era né? pra E eu você vou te resgatar levar. essas mulheres, né? Às vezes estava numa situação ali, eu ajudando elas a se embelezarem para as fotos, né, com o intuito de se vender. E eu tinha a oportunidade de tocar elas para maquiar, para envolver. E eu recebia com um abraço. Muitas vezes, inevitavelmente, acontecia um choro, um quebrantamento. E aí Você eu falava, conseguiu evangelizar essas mulheres. todas. Você tem essa luz, né, Aline? Você tem essa luz. Eu sou uma missionária Coisa de meio Deus, fora né? da caixinha, sabe? Como dizem, assim. Então, Deus me fez assim e eu geralmente brinco, né? Tá achando ruim? Reclama pro administrador que me enviou. Você falou que conseguiu resgatar todas. Aí elas desistiram, não vou mais fazer fotos. Na vou- verdade, a gente planta os anéis na vida das pessoas, né? O regar já não é mais com você e às vezes você não vai ter oportunidade de contemplar o resultado. Mas a minha cestinha vive vazia porque onde eu vou plantando. Não, é porque esse exemplo, Adriana, né, que você deu, é o significado que a paz que você tem dentro de você Sim. é muito importante. Exatamente. E essa busca que eu, Adriana, venho fazendo o SOS Me Escute para buscar essas mulheres como você, Sim. para falando a história e o principal da superação. Certo. Tá bom? Eu agradeço bastante Não precisa você ter agradecer. vindo aqui no programa, né, Adriana? É, justamente. A gente gostaria de ficar aqui a noite toda com você, mas infelizmente nosso tempo... Teremos outras oportunidades, com né? Teremos sim. E vamos crer que, de repente, a gente consiga, depois de todo esse caos pandêmico aí, a gente organizar alguma coisa, nem que seja ao ar livre, Com certeza. para falar de poesia, amores, flores, porque a vida não é só espinho, não. Pois é, Aline, eu ganhei, né? Muito Ganhou. obrigada. A Aline também ganhou, mas quem quer Sim. adquirir o livro? Como... Então, eu tenho alguns exemplares impressos comigo, pode me procurar pelo meu Instagram, posso falar o Instagram? Sim, deixa suas Aline considerações. Carneiro Oficial, né? O meu pai me fez o favor de colocar o Y para ficar chique. Então tem um Y lá no Aline. E lá você pode me chamar pelo direct, que aí eu vou atenciosamente falar para você como você vai buscar ou que de repente eu posso entregar também. E também tem os e-books pelo Hotmart, já está à venda. E eu tenho certeza que não é um livro que vai ser mais um ali
na estante de alguém, sabe? Certeza. Com certeza, ele vai Ele é um transformar livro vidas. perigoso, inclusive ele é proibido para mulheres medrosas. Então, se você é esse tipo de mulher, corre desse livro, porque vai dar muito ruim para a tua vida. Tenho certeza que não existe mulher medrosa, não, porque depois de ouvir você, todas vão encorajar aí a ser empreendedoras, a superar, a mudar de vida, né? Amém. Então, agradecemos muito a sua presença. Muito E obrigada olha, pela gente, confiança. adquira o livro, E entra em outra contato coisa, com a Adriana, eu Aline. vou falar aqui, Aline. Segue lá no Instagram, que eu vou vou convencer ela aqui, dar um livro para a gente fazer um sorteio para quem segue nós, tá bom? Boa noite. Para quem segue o Instagram, SOS Me Escute. O SOS Me Escute, a Adriana Carvalho e Euclídia Barbosa. Eu vou colocar a regrinha e vou conversar com a Aline como que nós vamos fazer esse sorteio. Aí vocês seguem que nós vamos falar como que segue a regra certinha, tá bom? Boa noite. Adriana Carvalho, 456. Agradecemos a você que esteve com a gente aí. Muito obrigada pela audiência de mais um SOS Me Escute. Estamos aí todas as vezes com mulheres superando esses traumas psicológicos, essa violência doméstica, e você pode ser uma dessas mulheres que pode também superar e viver como a Aline, como tantas outras. Boa noite. Boa noite.